Olá e bem-vindo a mais um caso misterioso. Hoje vamos ver o caso de Ben McDaniels, que abalou a mente dos investigadores, e também o mistério que envolve o seu desaparecimento. Continue assistindo para saber tudo sobre esse caso. Em agosto de 2010, ocorreu um incidente misterioso. Ben McDaniels, dos Estados Unidos, foi dado como desaparecido após um mergulho na primavera no vórtice de Springs. Os funcionários da loja de mergulho notaram que uma caminhonete estava abandonada em seu estacionamento durante os últimos 2 dias. Eles investigaram e viram que a caminhonete era de Ben McDaniels. 2 desses funcionários tinham visto o McDaniel pela última vez na noite de 18 de agosto, entrando em uma caverna de 18 metros abaixo da superfície da água. McDaniel estava mergulhando com frequência na primavera, enquanto estava na casa de praia de seus pais, que eram bem próximo dali. Inicialmente, ele foi dado como desaparecido naquele mergulho, porém seus pais ainda estavam preocupados que ele pudesse estar em uma área de vasta caverna, local que era inacessível para a maioria dos mergulhadores amadores. Venha comigo e vamos ver de perto agora os fatos que ocorreram no dia do seu desaparecimento. Mergulhar em águas profundas dá medo para muitas pessoas, até mesmo para os mergulhadores mais experientes. Descer em um local nunca explorado antes é um grande risco. E foi exatamente isso que aconteceu com Ben McDaniel. Nascido em 15 de abril de 1980 de Memphis, Tennessee, era filho de Shelby e Patty McDaniel. Tinha acabado de passar por um divórcio, seguido da falência de sua empresa, que acumulou uma dívida de $50 mil com o estado de Tennessee, e ainda estava de luto pela perda de seu irmão mais novo, 2 anos antes. McDaniel estava fazendo um ano sabático na propriedade de seus pais, na Costa Esmeralda. Era um mergulhador frequente no local, sempre gostou muito de um mergulho, algo que fazia desde sua adolescência. Ele sempre se aventurava nas cavernas do vórtice, mesmo não possuindo o certificado necessário para mergulhar em águas mais profundas. Ele aparentemente estava explorando às escondidas, as cavernas dentro das regiões mais profundas, chegando a ultrapassar 15 metros de profundidade. Ele gostava muito de passar a primavera no vórtice, enquanto estava na casa da família na praia de Santa Rosa. Em 18 de agosto de 2010, enquanto ele realizava mais um de seus mergulhos, ele foi visto por outros mergulhadores, inspecionando atentamente toda a área de entrada da caverna, tendo em vista que fazia planos de entrar lá nas horas seguintes. Ele encheu seus tanques na loja de mergulho do vórtice, algo que foi registrado pelas câmeras de segurança no local, mas ainda não se sabe ao certo se ele recebeu ajuda para isso. Segundo testemunhas, ele ficou sozinho durante toda a tarde, trabalhando em seu registro de mergulho, o seu equipamento de teste. Como era primavera, estava um dia muito bonito, com a temperatura moderada. Com o final da tarde se aproximando, Ben se preparava para mergulhar novamente. Uma ligação às 7h30 foi registrada para a casa de seus pais, e depois disso, ele voltou para a água. Cronin e o colega de trabalho Eduardo Taran, que eram funcionários da loja, estavam voltando de um mergulho, algo que costumavam fazer às quartas-feiras, após o fechamento da loja. Viram Ben enquanto ele começava a descer, com as luzes acesas e usando seu capacete, sugerindo que ele estivesse se aventurando na caverna. Nos dias que se seguiram, ele foi visto em algumas poucas ocasiões, até que em um desses dias, quando já era tarde, notaram bolhas na superfície, que era um sinal que alguém estava descomprimindo o ar, algo que faziam para poder subir em segurança, e ao se aproximarem puderam reconhecer que eram as luzes do capacete de Ben. Não vendo nada de anormal, eles foram embora, jantar na casa de Taran, pois já se aproximava das 7 horas da noite. Na manhã seguinte do dia 19, Ben ainda não havia retornado, e sua caminhonete ainda estava no estacionamento. Como era alta temporada e o local estava muito movimentado, só repararam na caminhonete na manhã do dia 20. Foi então quando ligaram para o xerife do condado de Holmes, e a partir daí foi que Ben foi dado como desaparecido. O local foi isolado por fitas como área de cena de crime, mas nenhuma evidência foi encontrada lá. O xerife e seus oficiais revistaram cada perímetro do local, e o que encontraram foi apenas a carteira de Ben contendo $1.100 e seu celular, que estavam em sua caminhonete. Um mapa também foi encontrado, o que era uma prova de que Ben entrava pelos locais e acessos corretos da caverna.
Mas isso também não foi o suficiente para encontrá-lo. Agora tudo era um grande mistério. Uma busca organizada com muitos mergulhadores profissionais e até mesmo amadores queriam ajudar. Pensaram que se McDaniel estivesse realmente morto, seu corpo não estaria na caverna, pois ele era muito grande para caber nas passagens mais estreitas da caverna. E o caso foi ficando cada vez mais misterioso, pois até mesmo mergulhadores profissionais mais experientes procuraram em locais da caverna que muitos nem sequer sonhavam em se aproximar, e não acreditavam que McDaniel, com a sua experiência em águas profundas, poderiam chegar até lá. Não conseguiram nenhuma prova de que ele estivesse vivo. Encontraram apenas parte de 2 tanques que eram usados para descompressão. Os pais de McDaniel ainda acreditavam que seu corpo estivesse nas partes inacessíveis da caverna. No domingo do dia 22, ainda não havia nenhum sinal de Ben. Ed Sorensen, um habilidoso mergulhador de caverna e também especialista em recuperação, recebeu uma mensagem de texto enquanto estava no comando de uma expedição em um iate nas Bahamas. Porém, no dia seguinte já estava no Vortex Springs, na intenção de ajudar como pudesse. Ele foi aconselhado por alguns mergulhadores para não procurar mais, porém mesmo assim, Sorensen, sabendo que era muito arriscado, decidiu insistir, pois era capaz de mergulhar em lugares que outros mergulhadores não podiam. Ele realizou 3 mergulhos diferentes aquele dia, aventurando-se a 1.700 pés, ou seja, aproximadamente 500 metros, cerca de 61 metros mais fundo que os parques que Ben havia documentado em seus mapas. Mas ele não encontrou nenhum sinal de Ben por lá. Nada de corpo e também de nenhum animal carnívoro que pudesse tê-lo atacado. O investigador particular contratado pelos pais de Ben estava considerando que era um caso de assassinato e dizia que o corpo já teria até sido removido de lá, então estaria fora do alcance das autoridades. Uma das hipóteses é que ele teria sido morto em outro local, e o boato que estivesse perdido nas cavernas serviu apenas para despistar a polícia. Vocês podem não acreditar, mas esse caso aconteceu em 2010 e continua aberto até os dias de hoje. Ben McDaniel continua desaparecido durante esses 12 anos. O mistério não resolvido ainda está sob investigação, e as autoridades dizem que pode descobrir a verdade a qualquer momento. Ninguém sabe por quanto tempo esse caso vai durar. De acordo com as evidências, Ben foi dado como desaparecido no dia 18 de agosto, mas as autoridades foram avisadas somente no dia 20, 2 dias depois. Ninguém sabe ao certo de fato o que aconteceu durante esses 2 dias. A investigação até o momento foi minuciosa e com a ajuda de muitos especialistas da área. Ninguém foi considerado suspeito. Seu desaparecimento e a ausência de corpo continuam grandes mistérios. Muitas tentativas foram feitas para encontrá-lo, mas nenhuma teve um objetivo alcançado. Sendo assim, não restou nada mais às autoridades a não ser declarar que Ben McDaniel estivesse morto. O estado da Flórida emitiu sua certidão de óbito e forneceu todos os documentos à sua família. E mesmo assim, o caso continua em aberto, até os dias de hoje. Agora me digam, o que vocês acham? O que pode ter acontecido com Ben? Ele ainda está vivo, vivendo com outra identidade em algum lugar desse planeta? Ou ele realmente está morto e seu corpo nunca será encontrado? Então, o que realmente aconteceu continua um grande mistério. Deixe nos comentários o que você acha que pode ter acontecido. Obrigado pela sua companhia e até o próximo caso.